Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é uma aula de filosofia. Muito bem-vindo! Nós vamos agora continuar o nosso vídeo anterior em que falávamos de Heráclito de Éfeso. Na verdade, esta é uma reflexão a respeito da metafísica ontologia. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre ele, Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia é um filósofo grego que viveu entre 530 a.C. a 460 a.C. Vejam que ele é um contemporâneo de Heráclito de Éfeso. Também considerado um filósofo pré-socrático, ele também consegue avançar em muitos aspectos da filosofia dos outros filósofos pré-socráticos. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? Vocês vão ver que aqui nós já temos uma ideia bastante aprofundada do que o Parmênides de Eleia vai sustentar enquanto fundamento metafísico. O caminho que é e que não pode não ser é a via da persuasão. Vejam que quando a gente está estudando esses filósofos, a linguagem ela toma uma característica um pouco diferente da linguagem cotidiana, dos livros que você talvez esteja acostumado, livros de ficção, né? Por quê? Porque o uso da linguagem na filosofia é um uso muito específico. A filosofia ela necessita do uso da linguagem para transpor os raciocínios, né? Os argumentos. Então, o que o Parmênides vai defender? Bem, o Parmênides, do ponto de vista metafísico, ele é um imobilista. Ele acredita que não existe mudança no ser. O ser que é permanece sendo o mesmo ser por toda a eternidade. Não ocorre mudança no ser. Ainda que eu e você observemos mudanças na realidade da qual nós fazemos partes, estas mudanças são apenas percepções efêmeras da realidade verdadeira, que é absolutamente idêntica a si mesma, portanto, nunca muda. O ser sempre é idêntico a si mesmo. Dessa forma, a ontologia de Parmênides é uma ontologia da necessidade, já que todo ser sempre existiu e sempre existirá, a existência do ser ela é necessária. Ela não é contingente, como era a ontologia de Heráclito, que para Heráclito o ser era e deixava de ser, ocorria a mudança, a luta interna pela transformação do ser. Em Parmênides isso não ocorre. O ser sempre foi e sempre será idêntico a si mesmo. Portanto, o ser é necessário, absolutamente necessário. Tá, eu sei que você está assim, nossa, mas fala tanto dessa expressão, né, o ser, ela é tão cara e tão importante para a filosofia. Só para você ter uma noção, eu tenho aqui em minhas mãos um dicionário de filosofia. Esse é um dicionário que eu uso bastante, é um dicionário que eu já tenho há uns 13 anos, por aí. É o dicionário de filosofia do Nicolas Abaiano, tá? E o dicionário de filosofia é um pouquinho diferente do dicionário de língua portuguesa, por exemplo. E eu só queria mostrar esse dicionário para dizer para vocês que nesse dicionário aqui, o verbete ser tem 11 páginas. Ah, e a letra é bem pequena, tá, gente? Pode ver que a letra é bem pequena. Então, assim, para vocês entenderem o quanto que esta expressão, essa ideia de ser, do existente, o elemento básico do questionamento metafísico, ontológico, é tão importante para a filosofia e toda a história do pensamento filosófico. Pois bem, no caso de Parmênides, ele vai ser um filósofo que vai influenciar uma gama de outros filósofos ao longo da história. E é muito provável que o modo como você leva a sua vida hoje, em função da cultura dentro da qual nós estamos inseridos, tenha grande influência na filosofia de Parmênides de Eleia, assim como a de Heráclito, já que ambos, né, acabam acarretando em dois grandes movimentos filosóficos que vão perdurar por quase toda a história da filosofia, em alguns momentos deixados um pouco de lado, em outros momentos retomados, né? O Heráclito, por exemplo, é conhecido como o pai da dialética e é retomado por Hegel no final da modernidade. O Parmênides, que é pensado pelos filósofos racionalistas da modernidade e pelos neoplatônicos, enfim. Mas vamos lá. O que o Parmênides sustenta? Nós temos aqui um filósofo chamado Karl Popper, que vai dizer que o pensamento de Parmênides
que no pensamento de Parmênides, o racionalismo é a única via da verdade, aletheia. Gente, essa palavrinha aqui é uma palavrinha grega que significa verdade. Os filósofos pré-socráticos estavam todos em busca disso, tá? Lutando para desvencilharem-se do modo de compreensão mítico. Eles buscavam a aletheia, a verdade, através da observação, mas também através da comprovação, né, dos seus estudos. Quer dizer, encontrar modos de chegarem à convicção de que determinada experiência ou determinado método era o mais correto para se chegar até a verdade, tá bom? Então, a aletheia era a grande busca. Para o Parmênides, né, a única via para se chegar até a aletheia era o racionalismo. Olha só, não se podia, segundo Parmênides, acessar conhecimentos verdadeiros fazendo uso da sensibilidade. Então, aquilo que você vê, quer dizer, através da visão, aquilo que você sente através do tato, aquilo que você escuta, aquilo que você sente o cheiro, aquilo que você sente o gosto, quer dizer, toda experiência que você adquire através da empiria, através dos seus sentidos, só era capaz de te oferecer uma imagem limitada da realidade e não verdadeira da realidade. O que era necessário então? Fazer uso da razão, do logos, para chegar até a verdade. Nisso existe um elemento que o aproxima bastante de Heráclito. Prova ser impossível o movimento no mundo real, no mundo material. Essa prova é completamente a priori e não passa pela suposição empírica. Aqui nós já temos algo que diferencia deveras o Parmênides do Heráclito. Então, o que o Parmênides vai sustentar? Que não existe movimento. Por que não existe movimento? Porque o ser é ingênito, o ser é imóvel, o ser é eterno. Então nós temos o cara, Parmênides, que é o filósofo do ser estático, da estaticidade, da imobilidade. Tá? Portanto, esse é o filósofo que sustenta a ontologia imobilista. A prova que ele chega, ela é a priori. Gente, quando vocês virem essa expressão em filosofia, ela significa o seguinte: anterior a qualquer experimentação sensível da realidade. Então, antes de você experimentar a realidade com os seus sentidos, você intui e deduz racionalmente, a priori, tá? O que seria depois da experiência? Seria o a posteriori, que não é o caso em Parmênides. Então, para Parmênides, essa convicção a que ele chega de que não existe movimento, de que o movimento é impossível porque o ser é eterno, o ser não se modifica. Isso quer dizer que ele não necessita de recorrer à experiência empírica. Experiência, tá? Empiria tem a ver com experimentação sensível, visão, olfato, tato, paladar, audição. Então, é somente através da racionalidade que ele chega à conclusão. Veja que Heráclito faz uso também do logos, da racionalidade, para chegar a essa conclusão. Só que o Heráclito, ele chega à conclusão de que o interior, quer dizer, a harmonia que produz a unicidade é uma harmonia de mudanças, de transformações, de opostos. Já Parmênides vai dizer que a realidade do ser é sempre uma realidade abstrata, que nunca, absolutamente jamais mudará. Portanto, é a ideia, senhores. A ideia do ser é que é verdadeiramente o ser. Eu nunca conhecerei o ser em si mesmo, tendo em vista que eu só posso ter acesso ao que o mundo me oferece empiricamente, ao que eu consigo absorver através dos meus sentidos. É necessário, então, eu precisar raciocinar,
e compreender o ser como uma ideia, como uma identidade, para aí sim chegar a este ser, ou pelo menos aproximar dele, compreendendo um fundamento metafísico dele, né? Vamos lá. Então, para Karl Popper, o que Parmênides está sustentando é que só o que é. Gente, essa afirmação, obviamente, claramente, em oposição às afirmações de Heráclito de Éfeso. Olha só o que é. Logo, o que não é, não pode ser. Tudo o que é pensado, todo ente. Se você pensa, por exemplo, um cavalo alado, é óbvio que você nunca teve a experiência, apesar de você já ter visto um cavalo, e você já ter visto pássaros, e você conseguir, através da sua capacidade cognitiva, de imaginar um cavalo com asas, esta nunca foi uma experiência física que você teve. Esta ideia que você pode depois desenhar no papel de um cavalo alado, é uma ideia que realmente é um ser, é um existente. Ele absolutamente é. E não pode não ser. Sempre foi, sempre será. Mesmo que nunca houvesse manifestada essa ideia antes da existência do ser humano, por exemplo, essa ideia já existia. Então, toda ideia nova, na verdade, é uma ideia que já existia, só que agora está sendo utilizada. Ela está sendo manifestada na cabeça de alguém. Então, tudo o que é. Então, Sócrates sempre foi e sempre será. Ainda que manifeste-se no mundo contingencialmente, porque ele existiu um determinado período de tempo na história da humanidade e depois deixou de existir após a sua morte. Mas Sócrates é. Assim como Ricardo sempre foi e sempre será. Ainda que em 2200 eu não esteja mais aqui e talvez nem se lembrem de mim. Porque esta ideia do ser é unívoca, é eterna, nunca muda. O nada não pode ser. Então, a ideia de não ser que estava presente e era forçosa lá em Heráclito, aqui ela é extinta. O que há é o ser. O ser nunca deixa de ser o que é. Portanto, nunca haverá um não ser. Porque o não ser é um nada. E o nada nunca é. Tá? O nada não existe, o nada é impossível, não pode ser pensado e não pode ser dito. Não há espaço vazio. Tudo é cheio de si mesmo. Olha que coisa louca. O mundo é cheio. Uma vez que o mundo é cheio, não há espaço para o movimento, portanto, nem para a mudança, que é um tipo de movimento. Tudo é cheio de si mesmo, eternamente cheio de si mesmo. Esta existência repleta, abundante, é uma existência que não permite a transformação, não permite o movimento e a mudança, porque se mudasse, deixaria de ser aquilo que era. E este movimento de deixar de ser o que se é, faria com que algo deixasse de existir, apagasse, negasse. Existiria então uma não existência, o que é impossível do ponto de vista de Parmênides. O movimento e a mudança são impossíveis. Aqui nós temos então do livrinho de Karl Popper, O Mundo de Parmênides, Ensaios sobre o Iluminismo Pré-Socrático. Veja que aqui nós já temos um grande elogio de Karl Popper aos filósofos pré-socráticos. Então vamos fazer aquilo mesmo que eu fiz lá com Heráclito. A gente vai agora analisar alguns fragmentos atribuídos a Parmênides, apesar de que os textos de Parmênides eles sejam um pouco mais vastos do que os textos de Heráclito. Nós temos textos mais completos, né? Vamos dizer assim, mas aqui a gente vai ter umas ideias bastante interessantes sobre a ontologia de Parmênides de Eleia. É necessário que o ser, o dizer e o pensar sejam, pois podem ser, enquanto o nada não é. Nisto te indico que reflitas. Olha, gente, que coisa interessante. Isso já caiu no Enem, tá? Eu não me lembro bem o ano, mas eu me lembro que é exatamente essa afirmação aqui de Parmênides de Eleia que caiu em uma questão do vestibular do Enem brasileiro. Olha que coisa louca, né? E é muito simples. Na verdade, o que ele está dizendo? Que o que é pensado é existente.
E tudo o que é existente é passível de ser pensado. Então, a existência ela é possível para quem pensa, para quem diz, sempre, tá? Então vamos lá. Nunca isto será demonstrado, que as coisas que são as coisas que não são. Nunca isso será demonstrado, que são as coisas que não são. Quer dizer, é impossível a demonstração do não ser. O não ser é impensável, é indizível, é não demonstrável. Portanto, não existe o não ser. Tudo o quanto é dizível, é demonstrável, é pensável, é ser. Não há por que eu encontrar na existência uma não existência, porque tudo o quanto eu busco, eu só encontro existência. O ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto e inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno e contínuo. Gente, isso é belíssimo, né? Aí tem os alunos que me perguntam assim: ô professor, mas você concorda mais com Heráclito ou você concorda mais com o Parmênides? Ah, veja bem, né? Eu, por conta de meus estudos, de minha área de pesquisa, eu tendo a concordar um pouco mais com Heráclito, mas eu não deixo de ver a beleza no raciocínio parmenidiano, sim, principalmente considerando o fato que é um raciocínio de 2.500 anos atrás e que perdurou no tempo e que é tão importante para a construção de toda uma cultura ocidental. Né? Então, olha só, o ser é ingênuo, é indestrutível, é compacto, inabalável, sem fim, não foi nem será, é agora um todo homogêneo, uno, contínuo, mas a unicidade ela não se dá pela harmonia de contrários, como queria Heráclito. A unicidade se dá porque o si mesmo é cheio de si mesmo. O ente, ele é repleto. Ele é contínuo, ele nunca deixa de ser o que é, tá certo? Ora, é precisamente esta indefinição que nos impede de conhecer um não cavalo, porque se um cavalo é uma coisa definida, um não cavalo ou qualquer não X pode ser tantas que por isso mesmo não é coisa nenhuma. Eu acho que aqui, com esse exemplo, esta argumentação de Parmênides fica ainda mais sustentada, ainda melhor exprimida. Por quê? O que o Parmênides está querendo dizer é o seguinte: tudo o que você consegue pensar é e não pode não ser, porque um não ser é impensável, é indizível e seria tantas coisas possíveis que, sendo tantas possibilidades, não é nada. Então, eu acho que esta afirmação é a afirmação que fecha com o melhor argumento a defesa da imobilidade metafísica de Parmênides de Eleia. Pois bem, eu acredito que agora a gente já está num ponto em que nós podemos estabelecer uma relação de oposição entre Heráclito e Parmênides. Esses dois filósofos pré-socráticos que vão ser tão importantes para todo o correr da história da filosofia. E veja, quando a gente estiver falando de Platão, quando a gente estiver falando de Aristóteles, ou mesmo dos modernos e contemporâneos, volta e meia, nós teremos que retornar esses raciocínios fundamentais que estão em Heráclito e Parmênides. Então eu peço que você faça um esforço de compreendê-los de bom grado, por mais que às vezes pareça um jogo de linguagem, que nossa, é ser e não ser, o outro diz que é ser e ser. Então, na verdade, isso é tão fundamental para que você compreenda a filosofia como um todo, que é elementar que você pense da seguinte maneira: nós tínhamos um filósofo chamado Heráclito de Éfeso. Era o filósofo do movimento, era o filósofo do devir, era o filósofo do ser e do não ser. E agora nós temos o filósofo Parmênides de Eleia. É o filósofo do imobilismo. É o filósofo que afirma que o ser é e o não ser não é.
porque somente o ser se encontra existente. Tudo é ser. Tudo o quanto você possa recorrer é ser. Não existe a possibilidade de um não ser. Ok? Então, os dois filósofos estão dizendo que é necessário que você abandone a sua experiência sensível da realidade e parta para o Logos para compreender uma realidade que não está simplesmente acessível à sua observação, mas chegam a conclusões absurdamente diferentes. O Heráclito dizendo que tudo se transforma e o Parmênides dizendo que nada se transforma, que tudo é estático, que tudo está parado. Tá certo? Então, senhores, eu acredito que essa comparação entre esses dois filósofos é suficiente para você conseguir fazer qualquer questão, qualquer prova de vestibular ou do seu curso, do ensino médio. E aí já vai também te dar uma base bastante legal para que depois a gente continue estudando filosofia. O que eu quero é que você seja capaz de realizar a reflexão. E você? E o seu modo de compreender a realidade? Está mais ligado ao pensamento de Heráclito ou está mais ligado ao pensamento de Parmênides? Raciocine um pouco, reflita. A base da filosofia é a reflexão filosófica, que é quando você pensa, repensa, só que um repensar diferente. Não adianta você pensar em uma galinha e pensar de novo na galinha, isso não é reflexão filosófica. Você pode até pensar em uma galinha, mas a sua reflexão ocorrerá quando você, no seu repensar, você elenca critérios que sejam sistemáticos, rigorosos, universalizantes, quer dizer, quem é a galinha em meio a todas as aves do universo? Tá? Então, a filosofia ela é sempre esse raciocínio abrangente, que te coloca diante da necessidade de ultrapassar o limite do senso comum, do modo de compreensão limitado da realidade que te é habitual, que te tire da rotina e do comodismo, que te faz aceitar as coisas como aparentam ser. Então, eu te convido a continuar assistindo às nossas aulas de filosofia, que eu vou estar postando aqui futuramente. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal para ver novos vídeos. Vai chegar um momento que eu vou contar as histórias. Estou pensando em gravar alguns vídeos de mitologia com alguns mitos específicos, assim, porque isso é algo que chama bastante atenção. E do mais, muitíssimo obrigado, valeu, até o próximo vídeo, um abraço, falou!